Bom dia, nós vamos dar hoje continuidade ao nosso conteúdo, tá certo? Sobre a história da educação, da arte no Brasil e no mundo. Então, no início do século XIX, certo? No início do século XIX, a colônia brasileira, ela funcionava como um meio de extensão do Império Português voltado para o enriquecimento da metrópole, certo? E isso foi em 1808. Então, ocorreu alguns acontecimentos que realmente desfavoreceram, né? Houve algumas mudanças, certo? Que abalaram, né, a Europa. Então, diante das guerras napoleônicas, né, uma corte de Portugal transferiu-se para o Brasil, né? Então houve uma mudança muito grande na economia, nas finanças, na reestruturação do aparato do Estado, nas relações internacionais e na série do Império Português, né? E isso aí, a série transfere-se para o Rio de Janeiro, certo? Então, nesse período, tinha que ser possível atender às necessidades dos reis, chamados de que? Reinóis portugueses, certo? Então, comerciantes, quem eram essas pessoas que vinham morar no Brasil? Eram comerciantes, profissionais liberais, certo? Faziam parte da corte de D. João, né? E também a seleta elite, a seleta elite e os proprietários rurais e os seus filhos, né? Passa a ser criado nesse período também no Brasil, certo? A escola de escolas superiores e instalações. Também foi inaugurado a imprensa oficializou a imprensa, né, no Brasil, certo? Também inaugurou a Biblioteca Nacional, certo? E em 1815, na condição de Reino Unido, deixa de ser colônia, né? Ela deixa de ser colônia, o Brasil deixa de ser colônia. E em 1816 instalou-se o ensino da arte no Brasil, com a responsabilidade da missão francesa, certo? A missão artística francesa, certo? E qual era a função dessa missão francesa, né? Ela foi criada a Academia Imperial de Belas Artes, né? E essa academia era supervisionada, ou seja, por essa organização. Então, qual era a responsabilidade dessa organização francesa? Dessa missão artística francesa, né? Eles organizavam exposições, certo? Eles também organizavam poemas, concursos, conservação do patrimônio, né? Porque nas exposições eles catalogavam todo tipo de espécie, vegetação, fauna, flora, acontecimentos históricos, acontecimentos sociais da época, né? E tudo isso era pintado e catalogado, certo? Eram documentos. Então, através disso aí eles conservavam, isso fazia parte do patrimônio. Criação também de pinacotecas, né? Coleções, quando a gente vê algumas coleções raras, né? Desenhos raros de espécies. E também a Escola Real, né? De Ciências, Artes e Ofícios, certo? Foi criada essa Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, que tinha justamente a função de formar artistas, artesãos, principalmente aqueles que trabalhavam em atividades industriais, certo? Então, o ensino na arte na academia, certo?
tinha regras rígidas, né? Que vinham, essas regras rígidas que vinham da Europa, importadas da Europa, certo? Segurava-se padrões estéticos, né? Formas, valorizavam muito a técnica, certo? E tinha um conceito de beleza muito fixo, muito idealizado, esse conceito de beleza. E a gente vai falar um pouquinho sobre o artista, a gente poderia destacar o artista Almeida Júnior, né? 1850, certo? A 1850 a 1889, porque ele trabalhava muito com a originalidade da época, certo? A gente vai ver duas pinturas aí, as obras dele eram tipicamente brasileiras e faziam parte do cotidiano do povo brasileiro na época, né? Certo? A gente vai, vocês vão olhar aí que tem um desenho da apostila. Vocês vão ver as pinturas dele. E em 1922, com a independência do Brasil, né, aflorou o ensino do Ministério da Academia, certo? Diante de quase 70 anos, né, de monarquia. Então, esses eram os modelos neoclássicos, né? A academia também se baseava no modelo grego-romano, porque já vinha muito antes, e era voltado para a classe média e a elite. Então, essa academia, quem estudava era mais as pessoas de classe média e a elite, certo? Baseado tudo no modelo da Europa, certo? Então era muito distante da realidade brasileira. Então no finalzinho do século XIX, certo? A gente vê alguns movimentos vanguardistas, certo? Algumas obras da academia, alguns movimentos vanguardistas, certo? Então olha só, era voltado para a pedagogia tradicional, onde só o professor, ele detinha, né? Ele detinha o saber, certo? Ok? Todas as imposições estéticas, né, das instituições eram contestadas, certo? Tinha também, ganhavam bastante destaque, né, na imprensa. Então o que é que houve? Com esse movimento vanguardista, certo? Alguns artistas que faziam parte da classe média, né, da elite, eles se revoltaram, né? E eles começaram a lutar, né, contra esses modelos, certo? Da Europa. Eles começaram a lutar, né? Então eles estavam descontentes, né? Os artistas estavam descontentes com essas academias, certo? De belas artes. Eram chamados movimentos o quê? Positivistas, né? Então a gente pode citar aqui Eliseu Visconti, em 1866 a 1944, certo? França Júnior, em 1816 a 1850. Então, aí nessa época formou-se o que? Os ateliês, né? Ateliê. Tem até um ateliê que é assim, ateliê livre, chamado de ateliê livre, em 1885, tá certo? Então, nesse período aí, começou-se o que? Já acontecer as ideias modernistas. Então, eles não estavam, os artistas estavam descontentes, né, com esses modelos europeus. Então, eles queriam o quê? Implementar os modelos, implementar o quê? Devido à questão já do modernismo já está infiltrado, então eles viram que era necessário, né, apresentar agora uma realidade brasileira, certo? E deixar de lado esses modelos europeus, certo?
Então, olha só, prosseguir igualmente uma escola, uma pedagogia tradicional, né? Onde o professor era considerado o único detentor do saber, né? Que eu até falei para vocês, nesse período aí era assim, certo? Então, olha só, até o início do século XX, a escola artística, certo? Oficial do Brasil era o parnasianismo, certo? Era caracterizado por um rigor formal, né? Certo? Então, a forma era de poemas, refletia a metrificação, né? Tudo pela métrica. A proposta da arte, pelo academicismo, a elevada erudição acadêmica, né? Tinha uma formação acadêmica mais baseada, sim, no modelo europeu, certo? E nesse período aí, foi justamente quando foi iniciado, feito o hino nacional, né, brasileiro, certo? Então, com grande maioria das escolas estéticas, o parnasianismo, ele foi introduzido, certo? Ele foi importado da Europa, certo? Então, no continente europeu, contudo, vigorava uma proposta artística, né? Então, com as grandes reviravoltas da Revolução, certo? Industrial, havia o que? Instituído uma maneira de viver, então modificando completamente as relações humanas, certo? Então, com a luz elétrica, né? Com a rapidez dos automóveis, certo? Com as produções das fábricas, transformaram muito a sociedade, certo? E a gente falar um pouquinho sobre a questão da Primeira Guerra, por exemplo, o advento da Primeira Guerra, em 1914 a 1918, a destruição causada, né, pela guerra, tanto socialmente e filosoficamente, os artistas desse período, no início do século XX, né, trouxe inúmeras mudanças, né, na maneira de viver do povo europeu também, na arte. Então, precisava se acompanhar essas mudanças, certo? Então, foi aí que surgiu os vanguardistas, os artistas vanguardistas, certo? A consolidação, assim, da modernidade na arte. O Brasil, por sua vez, também começava a se modernizar, certo? Então, começou a vir indústrias, né, para São Paulo, depois Rio, a produção de café mesmo também, certo? Se expandiu também, começou a ser exportado para fora. E, assim, então foi um período, né, um período que surgiu, né, nesse período a capital paulista, né, foi mesmo o período da Semana da Arte Moderna, né, 1922, né, com esses eventos da Semana da Arte Moderna, né, então, contou com um patrocínio de diversos membros da burguesia industrial, e ali se consolidava, né, justamente o modernismo. E a partir daí, do modernismo, né, passou-se, né, a ter uma nova visão, né, da arte no Brasil, né. Os artistas não precisavam mais copiar o modelo europeu, né. E a gente vê uma obra muito importante, que é a de Tarsila, que é muito importante, Tarsila do Amaral, certo? E que a gente vai falar sobre ela daqui um pouquinho, ok?